Boa noite, pessoal. Bem-vindos para a continuidade da leitura do livro O Amanhecer de uma Nova Era. Então, vamos para o capítulo 2, que fala sobre programação de alto significado espiritual. O dia transcorreu sob expectativa jovial e abençoada. As horas passavam suavemente, embaladas pela agradável curiosidade em torno da temática e do labor a que seríamos convocados. Quando a noite desceu, sem preâmbulos, um doce perfume de azaleia em flor balsamizava a natureza, carreado pelos ventos brandos. Cintilavam as estrelas no zimbório escuro, confraternizando com um véu de noivado de Selene, permitindo que pudéssemos vislumbrar o planeta querido pelas luzes que fulgiam à distância, representando os santuários de amor nele instalados. Encaminhamo-nos à hora aprazada na direção do centro de comunicações, onde o dedicado irmão Hildebrando nos aguardava com o encanto da sua personalidade gentil. O recinto para o encontro era encantador. De reduzida proporção, era decorado com festões laterais, destacando-se o palco ornado de rosas delicadas, em arranjo bem elaborado sobre a mesa diretora. Só esse preâmbulo aqui a gente já fica assim enternecida, né? É de uma leveza, é de uma energia que já deixa a gente em paz. Éramos aproximadamente 100 convidados, que logo repletamos o auditório acolhedor. A conversação em meio tom de voz dava notícia do prazer dos reencontros, facultando-nos ligeiras notas em torno das atividades a que nos vinculávamos, enriquecidas pela alegria do trabalho de autoiluminação. Nesse interim, adentraram-se no recinto o diretor Aurélio, responsável pelo Centro de Comunicações, que fora da terra, um devotado trabalhador na área da engenharia elétrica, havendo deixado um patrimônio valioso em favor da sociedade, que acompanhava nobre e veneranda entidade que irradiava ímpar simpatia. O semblante, aureolado por um sorriso encantador, sem qualquer ruído, exteriorizava significativo magnetismo que a todos nos impregnou de imediata afabilidade. Podíamos perceber-lhe a grandeza moral, embora a discrição e a simplicidade com que se movimentava. Mas alguns conselheiros do mesmo setor formavam o séquito fraterno que conduziu o visitante ao lugar de destaque, à mesa diretora. O silêncio fez-se natural, enquanto penetrante harmonia vibrava no recinto inundado de suave claridade. Aroma delicado espraiava-se agradável e, após a prece emotiva proferida pelo nosso irmão diretor, teve início a solenidade. Depois de algumas palavras convencionais, o respeitável benfeitor elucidou-nos, sem retórica bombástica, nem elogios habituais dispensáveis, como ocorre na Terra. Temos a imensa alegria de apresentar-vos o irmão Evandro, que nos traz o oportuno convite revestido de certa gravidade. Nosso benévolo amigo elegeu a nossa comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável dedicada a Jesus, sob o patrocínio do cantor de Deus, que se encontra sob forte ameaça das trevas. Sem mais delongas, ouçamo-lo. Dirigindo a tribuna, o amorável amigo saudou-nos com voz musical em nome de Jesus, explicando-nos: não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos terrestres, particularmente os servidores do Mestre nas hostes do Espiritismo contemporâneo.
Depois da longa noite de perseguições que sofreram seus pioneiros e apóstolos, assim como dos significativos testemunhos, o movimento expande-se de forma surpreendente, oferecendo no Brasil, em especial, a concretização da promessa do amorável Mestre a respeito de O Consolador. Inúmeros fatores vêm contribuindo para que a mensagem kardeciana encontre aceitação nos diversos veículos de divulgação da grande mídia, desfrutando de respeito e de consideração. É um momento muito significativo, porquanto algumas autoridades da cultura científica de várias áreas do pensamento aderem à convicção em torno da existência de Deus e da imortalidade do espírito. Declarações respeitosas são divulgadas, sofrendo o bombardeio do ateísmo, sem conseguir intimidar aqueles que se encorajam à definição das suas crenças. Alguns, aquinhoados com o prêmio Nobel, por exemplo, afirmam acreditar na causalidade inteligente do universo e na realidade da vida e de ultratumba. Depois de haverem penetrado nos arcanos da micropartícula, assim como do macrocosmo, concluíram pela não existência de qualquer explicação racional que não seja do Criador. Concomitantemente, porém, a onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos e morais, a avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento, apoiam-se na violência, e uma vaga de loucura varre o orbe, ameaçando-lhe a estrutura moral e espiritual. As aberrações multiplicam-se, e os ídolos da alucinação e do despautério arrebanham as multidões hipnotizadas que se entregam às mais estranhas e assustadoras condutas. Compreensivelmente, hordas de entidades primitivas misturam-se com os equivocados e estabelecem-se os terríveis e assustadores processos de obsessão que produzem consideráveis prejuízos sociológicos, psicológicos e morais à sociedade aturdida, que perdeu o conceito sobre os valores espirituais já não mais aceitos. Então, até aqui, a gente entende todo este processo que nós estamos passando de sermos alvos constantes dos trabalhadores da não-luz, né? Porque para eles nós somos pessoas que atrapalham. Porque quando nós estamos aqui fazendo leitura, ou dentro dos nossos lares, fazendo as preces, as orações, os estudos, quando nos dirigimos aos centros espíritas, às igrejas, às sinagogas, aos cultos, nós somos pessoas que somos luz, estamos espalhando a luz. E isso é incômodo, porque eles não têm como nos combater. Quando nós somos focados e direcionados e continuando neste propósito sem esmorecer, eles não têm como nos atingir. Então, assim como nós, vários trabalhadores da luz, né? E eles dizem que cada centro espírita é uma embaixada de Jesus na Terra. Aqui coloco o centro espírita, mas eu entendo como todos os locais onde fala-se de Deus, dentro da moralidade, fora as questões da matéria, da cobiça, né, do poder, porque a gente sabe que, infelizmente, isso tem. Então, que a gente deixa claro que são essas entidades primitivas que ainda tentam nos demover deste plano que nós nos colocamos para caminhar, né? Alguém quer fazer algum comentário? Quando quiserem, vocês levantam a mão, tá? Nesse momento, o mensageiro do amor silenciou, facultando-nos absorver as suas considerações e de imediato prosseguiu. O destempero da cultura é alarmante, enquanto o culto do prazer, sob todos os aspectos considerados,
ultrapassa tudo quanto sucedeu nesse gênero até o momento nos diferentes períodos da história. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos. Os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis. O desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação que derrapam na criminalidade de vário porte. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo, sem esperança nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio, das drogas ilícitas. Sem qualquer sentido, masoquista, é lamentável a situação moral dos viandantes carnais, com as exceções naturais que alcançaram pela tecnologia os astros, embora com os pés nos charcos das paixões mais vis. É neste momento que a mensagem de Jesus, desvelada pelos imortais, apresenta-se com caráter terapêutico e libertador. Eis aqui o grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do evangelho restaurado resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. As defecções sucedem-se de contínuo e as quedas pessoais alarmam os neófitos que se estão aproximando com expectativas inumeráveis, aguardando apoio e orientação, especialmente por meio do vigor do exemplo pessoal. Os desencarnados que exploram os torvos do intercâmbio doentio desfrutam dos espaços mentais desses desavisados, para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. Quando não podem alcançar os missionários do bem na atividade divulgativa e vivencial da verdade, tomam os distraídos e presunçosos, os soberbos e autossuficientes, para os transformar em pedra de tropeço, formando grupos que se combatem mutuamente, criando cismas e derivativos falsamente científicos, que atendem à sua vaidade e perturbam a boa marcha da saudável divulgação da fé renovada. Infelizmente, as diversas correntes, filhas da perturbação e do orgulho, esgrimem o ódio e a calúnia, transformando o campo de trabalho edificante em sítio de combate destrutivo. Novamente silenciou, e pudemos perceber-lhe a emoção na voz e no pranto prestes a escorrer da comporta dos olhos. E nós já nos vimos dentro destas questões, né? Já nos vimos inseridos nestes momentos em que ele traz, como é difícil nos mantermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Estamos sempre tropeçando, e a espiritualidade, que não é da luz, sempre está pronta para nos pegar nos tropeços, né? Estamos desavisados, às vezes estamos nesse turvelinho de vida e não dá tempo de parar para fazer uma prece, não dá tempo de ler o evangelho, não dá tempo de sentar para, de repente, até para participar daqui. Nós estamos em 6 pessoas, né? No grupo nós temos quantas pessoas? Então, eu acho assim, às vezes realmente não dá, porque eu sei que a vida é corrida. Eu me propus a estar aqui, então eu sei o que eu faço para estar aqui. Proposta minha. Talvez se eu estivesse só escutando, participando como vocês, eu me daria a oportunidade de, às vezes, faltar por ter que fazer algo que me pede. Mas, mesmo assim, a gente está aqui, né? Um dia tá, um dia falta, outro dia tá, outro dia falta. Mas isso são propostas,
não só neste momento, mas proposta de estudar, de ler um livro, de participar de uma reunião, de participar de um trabalho, porque isso é nosso alimento, é alimento para o nosso espírito. E a gente, às vezes, a gente coloca em segundo grau, né? Segunda etapa das nossas vidas, e a gente quando olha para trás, a gente percebe quanta coisa nós já podíamos ter aprendido, vivido, se estivéssemos nos colocado à disposição de fazer, não deixar o tempo passar. Prosseguindo, expôs. Todos nos rejubilamos com o crescimento e a aceitação do Espiritismo pelas massas. Nada obstante, um perigo natural ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muitos daqueles que lhe aderem aos postulados por não se encontrarem em condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias e pessoas desprovidas de bom senso. Facultam que surjam problemas de comportamento e dificuldades que poderiam ser evitados. É natural que muitos dos aderentes à mensagem sintam entusiasmo e entreguem-se com ardor à sua divulgação e vivência das novas propostas libertadoras. No entanto, como é compreensível, advêm os enfrentamentos, os desafios que se mesclam com as problemáticas pessoais e logo esmaece o júbilo, e surgem as observações negativas a respeito do próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas das sugestões ou diretrizes, não poucas vezes inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal, e aparecem os partidos da grei, as distinções infelizes, as deserções. Pior ainda, quando ocorrem pensamentos a que atribuem alta magnitude, e surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, de alterá-lo, de adaptá-lo aos tempos modernos, de criar correntes que se comprazem com o frívolo, o social, ou pretensamente afirmam ser um passo adiante numa falsa conquista de complementação. Esse perigo já se manifesta e cresce como escalracho que se fixa nas raízes da planta boa e que, ao ser arrancado, extirpa do solo também. Torna-se urgente que providências sejam tomadas a fim de que não ocorra o mesmo que sucedeu ao cristianismo nascente, quando subiu ao trono imperial de Roma, expulsando Jesus de sua companhia, ou como aconteceu com Lutero e sua doutrina, quando outros que fizeram reformadores passaram a adaptar ao seu modo de entender o evangelho de amor, que deveriam seguir sem excessos de formalismos ou de complicações teológicas, disfarçando a própria vaidade e acreditando-se fundadores de religiões. Eu acho que vale a pena a gente comentar a respeito, porque, ao meu entender, Kardec trouxe a codificação para trazer a essência dos ensinamentos de Jesus, sem achismos, sem vamos ajustar, né? Sem, nós pensamos, um grupo de homens ou mulheres se reúnem e pensam diferente, então tá, vamos criar uma religião. E aí cada um vai interpretando os ensinamentos de Jesus e não vivenciando, que é o que ele traz, né? Então, eu vejo que, inclusive, quando a gente estuda o Evangelho, o Pentateuco de Kardec, né, que eu já até comentei aqui, quando a gente estuda, procurar ler e entender, e não trazer os nossos achismos. O que a gente pode fazer é uma troca. Eu entendi desta forma, e você, como que você entendeu? Aí são entendimentos dentro das nossas parcas condições de conhecimento. Mas até aí, não é que a gente chega e fala, ele quis dizer isso, pronto, ele quis dizer isso, acabou. Porque eu acho que quis dizer, porque eu sempre vou puxar a sardinha para minha fogueira, né?
aquilo que me beneficia o entendimento, para que eu possa justificar os meus erros dentro do meu entendimento. O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Fiquem à vontade. Oi, Sil. Oi. Eu acho assim que isso aí também é muito egoísmo das pessoas, né? Sim, Que você entender da sua forma e querer que seja da sua forma, né? Não, não dá assim. No nosso grupo, você lê, você dá sua opinião, cada um dá uma opinião, sim, né? Agora, e a gente respeita todas as opiniões. sim. Agora, as pessoas, elas querem te impor uma coisa Hum. que elas acham que é a verdade, né? Exato. E por isso, e daí que criaram-se muitas religiões. Sim, Todo mundo tem uma verdade que acredita que seja a única. é. É isso mesmo, é perfeito. E como que a gente se enxerga dentro dessa situação? Porque quando eu faço as leituras, eu vou me enxergando dentro da situação. Eu estou agindo assim? Eu estou realmente aprendendo e entendendo? Ou aqui atrás, quando falou que às vezes a gente justifica que não, como eu acabei de falar, não é o momento para eu fazer ou estudar ou começar, porque eu não consigo me ver neste momento. Então, eu vou protelando, protelando. Aí eu me pergunto, eu já fiz isso? Se eu fiz, eu estou fazendo ainda em alguma situação? Então, eu vou me observar, com a leitura, eu vou observando as minhas atitudes. Mas eu posso me criticar, eu posso me julgar, mas eu não vou fazer isso. Qualquer uma de vocês pode dizer, não, Silvana, eu não penso assim. Eu não vou dizer que você está errada, né? Ah, Silvana, eu penso dessa forma. Legal, que bom, você me trouxe um outro olhar. Por isso que essa troca é importante, porque o nosso olhar não é 100%, é uma parte de quem nós somos, né? E às vezes quem nós somos ainda precisa de de uma boa caminhada de crescimento. Pode falar, Cláudia. Então, Silvana, eu acho que, assim como a Ângela falou, né, existe aí um egoísmo no sentido de achar que está certo e que os outros têm que seguir, né? Como você falou, a religião surgiu assim, né? Mas eu acho que as pessoas vão de acordo com, como que eu posso dizer? Umas seguem porque são influenciáveis, né? Outras seguem porque ficam confortáveis diante daquela sugestão, daquele ideal, enfim. E outros já como a gente está fazendo aqui, né, se sentem confortáveis com essa troca. Eu acho que, assim, independente do que você siga, eu acho que a gente tem que estar confortável, né, diante daquilo que está ouvindo, né? Poxa, a Silvana está falando isso, eu vou dar essa ideia, tal. Então, assim, o nosso grupo aqui existe essa troca, né? Eu acho que esse é o verdadeiro estudo da palavra, seja da Bíblia, seja. Eu acho que essa troca que a gente está fazendo é muito válida. Mas eu acho que as pessoas ainda têm essa questão de estar no conforto daquele ambiente, sabe? Eu não sei se vocês estão me Sim, entendendo. entendo. É isso que eu acho. Acho que muitas pessoas seguem uma religião justamente por conta disso, por se sentir confortável naquele ambiente, dentro daquelas orientações, daqueles ideais. Eu acho que São as existe isso. afinidades. Isso, Né? E aí, sim. mesmo com as afinidades, nós precisamos, em dado momento da nossa vida, já te chamo, Carol, sair da zona de conforto, de seguir e fazer, né? Pode falar, Não, Carol. não, sim. Não, desculpa. Só completando. Mas existe aquele despertar, né? Que a Sim, pessoa
vai entender que aquilo não é o verdadeiro, não é simplesmente aquilo que ela está escutando, né? Existe um mundo muito maior do que esse, né? Sim. Então, existe o despertar de cada um. Por isso que eu estou dizendo do conforto, né? Porque você vai ficar ali enquanto for confortável para você. Depois que você despertar, realmente aquilo não faz mais sentido, né? Não sei, é a minha opinião. Pode falar, Carol. Concordo com a Cláudia. Você me fez pensar numa situação que eu já até discuti com meu marido uma vez, que eu sempre falo assim, quando você vai num centro, numa igreja, o que você está indo buscar? A gente se faz essa pergunta, né? Qual que é o nosso propósito lá dentro? A gente está indo lá para julgar, ver se a religião, vamos supor, ou está seguindo a aliança, ou está seguindo a federação, você está observando isso, ou você está indo lá para ouvir a palavra de Jesus, os ensinamentos, você está querendo se melhorar? Então, eu estudo muito isso com meu marido, porque ele fica pegando nesses pontos, sabe? E aí eu falo assim para ele, não se pega isso. Não é porque o pastor está falando uma coisa que você não quis ouvir, ele não está certo. Um exemplo, né? Ou até mesmo um centro, alguém que está dando uma palestra. Porque ele é muito pragmático, assim, né? Ele conhece tudo a Bíblia, mas ele está praticando. Então, essas coisas assim me faz pensar, não fica pegando, aquela pessoa falou coisa errada, mas você está indo lá buscar o que a pessoa falou errado ou você está indo lá buscar uma evolução sobre os ensinamentos de Jesus? Não sei se eu entrei na proposta que vocês estão falando. Então, entrou assim, você trouxe uma visão interessante. Tá travando, não, né? Não. Você trouxe uma visão interessante de que, às vezes, as pessoas, elas vão buscar, elas se coadunam com a informação. Só que elas vão buscar aquilo que elas querem buscar. Ah, mas não tá igual ao que eu pensava. Então, já não é bom. A pessoa vou buscar outro. E se tornam eternos buscadores, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse eternos buscadores. Uma coisa é você não se adaptar e tentar se ajustar. Outra coisa é você sair da sua zona de conforto, você fazer sua mudança, independente do local que você frequenta. Então, o que você trouxe, Carol, é pertinente. O que a Cláudia falou, concordo, que são as nossas afinidades, né? Nós nos direcionamos para aquilo onde faz parte da nossa energia. E quando a Ângela trouxe a questão do egoísmo, o egoísmo está ligado à autoridade, né, ao poder. Então, eu vou me colocar no pedestal e vai ser do meu jeito. Eu sou egoísta porque eu sou autoritário. Então, é perfeito. As colocações estão todas dentro daquilo que a gente está lendo aqui. Então, vamos seguir. Esse combate é de largo tempo, remontando aos primórdios do pensamento, muito bem exarado na rebeldia de Lúcifer contra Deus, conforme o mito bíblico. Sucede que as paixões inferiores, em predomínio no espírito, durante o seu desenvolvimento intelectual e moral, não cedem às sublimes conquistas do amor sem grandes embates e sacrifícios. Neste momento, instalando-se as anomalias morais do prazer exorbitante, o intercâmbio doentio entre as falanges do mal e as criaturas humanas distraídas predomina em contínuas vitórias. Houve uma nova pausa nas reflexões, de modo que pudéssemos perceber a gravidade do programa a ser enunciado. Certamente, a transição planetária opera-se inexoravelmente, mas poderia caracterizar-se por menos contributo de dores conforme vem ocorrendo por opção humana. Os missionários do amor e do conhecimento que vêm envergando a indumentária carnal e aqueles outros que logo mais o seguirão,
necessitam de encontrar joelhado o terreno humano, a fim de ser acelerada a realização sublime. De certo modo, todos conhecemos esse labor sacrificial e estamos relativamente acostumados à faina da paciência do trabalho. Ao Santo de Assis foi feita urgente solicitação de socorro por antigos discípulos seus na Úmbria, dos dias passados, que se reencarnaram com o objetivo de erguer uma instituição terrestre moderna dedicada à caridade, sem fugir da simplicidade do seu amoroso coração. Profundamente sensibilizado, ele fez-se benfeitor do projeto, intercedeu junto a Jesus, suplicando-lhe as bênçãos em favor da sua realização. Lentamente, os obreiros foram renascendo no corpo físico, reencontrando-se uns com os outros, reconstruindo a família espiritual da qual provinham. E surgiu um amanhecer de esperanças para os sofredores do mundo físico. A obra materializou-se sob as luzes de um Consolador, tornando-se uma referência de dedicação a Jesus em ambos os planos da vida. Amigos devotados que permaneceram em nossa área de ação, passaram a inspirá-los, a protegê-los, a enviar cooperadores abnegados para os auxiliar. À medida que crescia a sociedade, passou a enfrentar dificuldades superlativas, que foram vencidas com altivez cristã e vem beneficiando milhares de espíritos. Núcleo de trabalho para obreiros de nossa esfera. Adquiriu o selo da mansidão do Mestre, que tem conhecimento do seu significado espiritual. Multidões são beneficiadas pelas ações meritórias, pelas instruções doutrinárias, pelos serviços evangélicos realizados. Obsidiados recuperam-se das perseguições e aderem ao trabalho de amor. Depressivos entregam-se à laborterapia e à ignorância esclarecida mediante as luzes da educação. Compreensivelmente, vem despertando grande simpatia, enquanto que também vem inspirando as animosidades dos ciúmes doentios, das competições desenfreadas da vaidade, das críticas contumazes e amargas, bem como de perseguições francas e desvairadas. No entanto, resiste como embarcação segura bem conduzida na tempestade, graças aos nautas que a comandam com amor e simplicidade. Incluída no mapa das instituições nobres que irão contribuir em favor da grande transição planetária, conforme já vem sucedendo, chamou a atenção dos tradicionais inimigos do Senhor Jesus, que agora se voltaram com decisão para derrubá-la. Porque os seus membros unem-se na fé e no trabalho, vêm acompanhando-os, aguardando qualquer falha que surja, a fim de penetrarem na fortaleza em que se constituem, minando-a interiormente. É o que agora vem sucedendo lentamente. A presunção e a rudeza de um dos seus membros, ambicioso e infantil, insensato e agressivo, passaram a impor-se, gerando inquietação e tornando-se a brecha moral para a invasão do Senhor da Sombra. Entidade infeliz que, desde o fim do século XV, tornou-se adversário de Jesus. Pessoalmente, passou a comandar a mente do companheiro invigilante, e notamos a gravidade do momento. Os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e estão buscando inspiração para providências imediatas antes que sejam causados danos irreversíveis. E em oração, têm apelado para o pobrezinho de Deus, que assume o comando geral da instituição, havendo-nos convocado para a delicada tarefa de remoção do obstáculo com socorro aos desvairados. Já que o Pai não deseja a morte do iníquo, mas sim da iniquidade.
Uma programação está elaborada, incluindo-vos a todos que ireis a diferentes sociedades espíritas auxiliar os abnegados servidores do Messias Nazareno, enquanto que nós outros, em pequeno grupo, iremos inicialmente atender a nau em quase Sossobrou e outras tarefas posteriores. Mais tarde, após esta reunião, o nosso irmão Hildebrando enunciará os nomes dos nossos companheiros e serão formadas as demais equipes que seguirão conosco à Terra para o trabalho de amor e de proteção aos queridos servidores fiéis à verdade. Eu estou agradecendo que esse povo está vindo aqui a nos auxiliar, porque, meninas, não é fácil quando você começa nessa caminhada de trabalho que a gente faz, né, nos centros espíritas. Para as meninas que trabalham, elas vão entender o que eu estou falando. São tantos desafios, são tantas questões que aparecem no nosso dia a dia, que não é que nos faça questionar se estamos corretas em fazer isso, mas se estamos fazendo certo. Será que eu sou suficiente para falar em nome de Jesus? Será que eu sou suficiente para trabalhar com os abnegados auxiliares que estão dentro das salas, nos auxiliando com as energias? Às vezes, eu me sinto muito pequena, e aí eu penso, não, isso está sendo incutido na minha mente para que eu desista. Então, eu vou lá, não que eu me sinta uma pessoa grande, né, uma pessoa capacitada, uma pessoa que pode tudo, não, eu me sinto uma pessoa protegida, auxiliada. Mas eu não me sinto pequena porque a espiritualidade não nos quer que eu me sinta pequena, inútil, para que eu não continue. O que vocês têm a dizer, meninas? Porque eu acho que a gente se sente responsável demais, principalmente com o próximo, né? Então a gente tem medo de falhar. Eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu sinto toda vez quando a gente vai trabalhar. Será que eu sou um instrumento afinado à altura dessa sinfonia? Entendeu? Porque eu sei que eu sou um instrumento ali, dos espíritos de luz, igual esses trabalhadores que nós estamos lendo, que vão aos centros, onde tem Deus, e pessoas que rezam, que precisam deles. Mas às vezes eu também falo, gente, que responsabilidade, será que eu sou um instrumento afinado para poder estar lá, ou eu dou mais trabalho para a espiritualidade de luz? Eu acho que não. Eu acho que... Olha, a minha intenção é doar. Sim. O que há de melhor dentro de mim, principalmente o amor. E lá eu vou me conectar, né, com os mentores da casa, o meu mentor e assim por diante. E aí eu falo, vamos em frente, porque aqui a intenção é que vale e estou doando amor. E fico muito feliz de estar lá. Eu agradeço também a oportunidade e de perceber também que é uma bênção para a gente também, Sim. né? Total. E eu acho que, no meu ponto de vista, que nós damos mais trabalho quando nós nos colocamos nessa mente reativa, e eles, não é assim, vamos lá. Eu acho a gente dá mais trabalho para chegar lá, que eles estão lá empurrando, estão abrindo o espaço, do que, de fato, quando a gente chega. Então, assim, eu acho que nós somos, sim, instrumentos de uma grande sinfonia. Por mais que toquemos desafinado, estamos tocando. Isso importa. Não podemos parar de tocar, desafinando ou não. Porque a espiritualidade, ela ajusta a sintonia. Né? E ele finaliza. Que o Senhor nos abençoe o empreendimento fraternal e nos ajude a servir conforme
Ele o fez em relação a todos nós. Paz sempre em nossas vidas com Jesus. Quando retornou à mesa, harmonias siderais invadiram o recinto e delicadas pétalas de luz caíram sobre nós, desaparecendo em contato com o nosso corpo, penetrando-o com a balsâmica energia. Emocionados e absortos na contemplação de cenas que se apresentavam num grande painel acima do palco, estávamos todos profundamente comovidos. Tratava-se de um espetáculo no Circo de Roma, nos primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados à arena para o holocausto. Sensibilizados, não podíamos dominar as lágrimas e a imensa gratidão a esses heróis do amor e da santificação que se imolaram em favor da divulgação do Evangelho de Jesus. Naquele áspero período, as lutas continuavam muito mais amenas e estávamos sendo convidados à entrega ao inolvidável Rabi. A nós todos não havia outra alternativa, exceto seguir-lhes o exemplo. Nossa, que lindo isso, gente. Eu me arrepio, assim, quando ele fala que as pétalas caem, eu já sinto aquela energia descendo. Eu me integro muito na leitura, como eu falei, quando a gente faz a leitura, a gente está aberta a tanta energia boa que envolve a nossa casa, envolve todo mundo, e é tão grande, é uma ação tão pequena para tanto que a gente tem de retorno, né? Verdade. É tão pouco tempo, né, diante da grandeza, né, que a gente recebe. É muito lindo. Considerações, meninas. Suzy, Ângela. Ô, Sil, Oi. deixa eu falar. Tô meio descabelada. Ai, que feio, descabelada. Não, então, sobre a que você falou de trabalhar no centro, eu vi uma palestra uma vez que a Zíbia Gasparetto falou que ela vivia doente. Ela vivia doente em médicos e tudo, e nunca descobria o que ela tinha. E aí ela começou a trabalhar no centro e começou a escrever os livros, tudo, e ela falou que nunca mais pisou em um hospital. Então, é porque ela não estava alinhada com a tarefa, então a espiritualidade, elas chamam de alguma forma, né? Sim, E isso que você trouxe é muito legal, porque vocês percebem que quando nós temos que fazer um trabalho ligado à espiritualidade, a gente fica com dor de cabeça, dá dor de dente, dá dor de barriga, dá desinteria. Ah, eu não vou no centro porque eu estou com desinteria, não vou no centro porque chutei, bati com o dedinho, não consigo andar. Tudo é direcionado para que nós ou adoeçamos, ou nos machuquemos, ou estamos com o humor, assim, detonado. E é aí que a gente tem que ir. É aí que a gente tem que forçar. Ah, estou com dor de garganta, vou trabalhar. Lá eu tomo um passe melhor. Se eu não melhorar, eu fico quietinha e a pessoa fala por mim e eu vou e dou o passe. Teve um dia, nós não tínhamos ainda pessoas para fazer entrevista. E eu cheguei, a Rosa falou, se eu não tenho ninguém para entrevista, eu falei, eu faço. Fiz entrevista, terminei, fiz palestra, terminei, fui dirigir o trabalho. Meninas, esse dia eu estava com uma dor de garganta, que vocês não têm ideia, que queimava. Eu tomei litros e litros de água. Eu saí do centro, cheguei em casa, agradeci a Deus por ter me dado energia de continuar. A dor de garganta estava lá. No dia seguinte eu acordei e não tinha dor de garganta. Isso para mim, eu pensei, eu precisava ter passado por isso. Eu precisava ter sentido essa dor, eu precisava ter dito, Silvana, vai assim mesmo, porque não tem outra pessoa e a responsabilidade é sua. E aí eu só tive o retorno depois, para eu não achar, eu, Silvana, que o centro é milagroso, porque o centro não é milagroso.
Na verdade, o milagre é nosso. Nós somos um milagre, né? Nós somos as detentoras, o ser humano é detentor de dizer, eu não vou ficar doente, as minhas células vão estar saudáveis, mas eu tenho que ser fiel ao que eu quero, ao que eu penso, e me colocar na proposta. Então, o que a Angela trouxe foi muito legal para a gente entender que nós somos, como o Chico dizia, o cisco, nós somos a poeira, né? Então, a gente baixa um pouquinho a bola de que eu sou muita coisa, porque eu ainda sou uma poeira. Suzy, quer trazer alguma coisa para a gente? Acho que não estou muito inspirada, não. Tá? Mas você está bem? Não, eu estou bem, sim. Então, tá bom. Quando vocês estavam falando da primeira parte, né? E todo mundo comentou um pouco, eu lembrei de uma situação também que aconteceu quando a gente estava numa aula, né? Quando eu fiz o outro curso também, né? De Evangelho, e tinha muitas pessoas lá também que eram trabalhadores, né? E uma das meninas, ela falou que depois que terminou a aula, ela comentou que ela viu, que ela conseguia ver, enxergar, né? Ela falou assim que ela viu várias criancinhas que entraram e colocaram uma rosa no colo de cada um dos alunos, né? Assim, foi bem emocionante, assim. Ela falou assim, nossa, hoje estava muito boa aqui, eu vi entrar assim as criancinhas colocando enquanto estavam fazendo a prece. Nossa, aquilo emocionou assim todo mundo, né? É bem legal mesmo, né? Você vê, a espiritualidade faz isso para nos despertar. Porque vocês concordam que não teria necessidade de eles mostrarem essas coisas? É que nós ainda somos muito palpáveis, a gente precisa de ver, a gente precisa de coisas, né? Só a nossa fé não basta. Então, a espiritualidade vai trabalhando, mostrando, ela diz alguma coisa para a gente confirma e fala, nossa, olha, tem conexão, então eu estou no caminho certo. A gente ainda precisa disso. E está tudo bem, não está errado. Eu acho até muito legal que nós somos conduzidos assim, para a gente fique perseverante naquilo que faz e melhore, né? Vem dar um up, assim, né? Dar um chacoalhão na gente, fala assim, nós estamos no caminho certo, né? Exato, exato. Que nem antes de vocês, a Ângela e a Leopoldina entrar, eu falei para elas, se elas, não sei se vocês estavam no passe de ontem, que eu senti tanta energia desde o começo, mas era um fluxo de energia tão grande que quando eu sinto isso, o meu corpo ele fica enorme. Eu sinto que eu estou dentro de um balão, mas a energia me segura, é grande, é denso. Eu me sinto gigante. Então era uma coisa tão um fluxo tão grande, e não é sempre que eu sinto isso, não. E as meninas comentaram que sentiram, às vezes elas sentem a energia mais forte, às vezes se emocionam, né? A Suzy falou que de repente ela percebeu que eu falei diferente. Tudo isso são despertares para cada um de nós, para a gente observar. Às vezes a gente está um pouco distante, a espiritualidade vem e dá aquele chacoalhãozinho para nos despertar. Mas não só no Evangelho, hoje também. Eu sentei, estava com friozinho, né? A blusinha lá, tudo. De repente, aquela coisa toda, logo no início, foi me dando um calor, foi me dar um calor. Sim, Aí mas eu tirei a blusa e, ai, obrigada, e continua, presta atenção, foco, senão eu ia viajar a notícia que estava. sim, então, olha que legal, né? Quando eu falo, quando a gente se reúne para falar sobre coisas elevadas, gente, só tem energia boa e espalha para a nossa vida, para nossa casa, para as pessoas que moram com a gente. É só coisa boa. Um senhor um dia me falou, quando você fala com Jesus, com Deus, você fala com ele, né? Você sente em qualquer lugar, mente e tal. E aí ele falou para mim, você sabe como que Jesus e Deus falam com você?
Aí eu falei, eu escutando. Ele falou, não. Quando você abre um livro que fala sobre espiritualidade, sobre aprendizado e conhecimento, Jesus está falando conosco porque ele nos direcionou, nós sentimos a necessidade, abrimos o livro e lemos. Ele está falando conosco naquele momento. Então, quem de vocês algum dia abriu um livro e falou, nossa, caiu para mim, É. Sempre, né? sempre. É Jesus e Deus falando com a gente. Eu achei isso fantástico. Ô, Sil, deixa eu falar uma coisinha rápida. Eu fui viajar com a escola, né, para um acampamento com as crianças e 2 dias antes eu estava assim bem, porque eu sei como que é bem cansativo.